com salvação, com libertação e conserto a Deus. É a minha oração e o meu pedido no nome de Jesus. Amém. Tome assento, igreja. Amados, o que me chama mais atenção nesse texto são praticamente 3 coisas. E você talvez vá ficar surpreso, porque não é a cura que me chama a atenção. Não é a cura. Por que não é a cura? Porque cura no ministério de Jesus era uma coisa natural. O que me chama a atenção, primeiro, é a perseverança dessa mulher de 18 anos subir escada naquela condição. Para quem já teve a oportunidade de ver desenhos do templo, existia uma escada bastante íngreme para poder você chegar ao lugar de adoração. Isso me chama a atenção. Uma outra coisa que me chama a atenção, e mais ainda, é o que está escrito no versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, né? Mas por que esse Jesus não fez isso? Tem 6 dias, ele vai fazer isso no sábado? Onde já se viu isto? O que me chama a atenção é isso aqui. Pastor, isso aqui. Por quê? Porque é a partir daqui que eu quero mostrar algumas coisas para vocês, dentro desse texto tão importante que traz para nós uma edificação, traz para nós um despertamento e traz para nós uma luz, não é? Uma luz muito interessante. Essa mulher, liberta por Jesus, ela estava cativa, presa por uma enfermidade que Satanás a mantinha durante 18 anos. De verdade, essa passagem, para nós nos dias de hoje, ela é uma simbologia da humanidade que está curvada por algo que não leva a absolutamente nada. Ou seja, está curvada sobre o jugo do pecado e da morte espiritual. Ontem, o pregador aqui, ele citou diversas vezes de algumas situações que ele passou, e por diversas vezes ele falou, a situação estava acontecendo e eu estava olhando para o alto. Estava acontecendo, eu olhando para o alto. Ele dizia que ele foi criado pelos avós, pelos tios, e quando ele se converte, o tio chamou ele e disse assim, ó, o negócio é o seguinte, se agora dessa lei aí, desses crentes aí, então a partir de hoje, rua. Não foi isso que ele falou para nós ontem? Pensou? Um garoto que já não tinha pai e mãe, e quando ele se converte, o tio fala, olha, se você está nessa lei agora, aquela rua, aquela porta ali é serventia da casa, né? E ele falou que ele escutava isso e ele leva para cima, olhava para cima. Da onde vem o nosso socorro? Da onde vem o nosso socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então veja só que coisa interessante. A simbologia da humanidade curvada é o que eu quero mostrar para os senhores hoje. Era uma enfermidade? Sim. Ela não podia olhar para o alto. Pensou? Não tinha como olhar para o alto. Na verdade, isto é o que o inimigo de nossas vidas quer. Ele quer tirar de nós a possibilidade de nós olharmos para o alto. Ele quer tirar de nós a possibilidade de nós podermos clamar, de nós podermos olhar e dizer, Senhor, sabe? Porque é assim que funciona, não é? Quando você está em desespero, você olha para si e fala, oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Ela não podia fazer isso. E é interessante que essa mulher era crente. É mesmo? Crente. Por que ela é crente? Porque Jesus a chama do quê? De filha de Abraão. Aqui está um outro ponto que me chama a atenção. São 3 pontos. A sua persistência, por andar daquele jeito, subir uma escada, esse chefe da sinagoga fazer esse tipo de interrogação e também ela ser chamada filha de Abraão. Abraão é o pai do quê? Pai da fé. Se ela era filha de Abraão é porque Jesus viu nela a fé. Jesus viu algo nela que despertou nele o desejo de chamá-la para fazer o que ele fez. Então são 3 pontos extremamente importantes que eu preciso nesta noite mostrar para você. Agora, olha uma coisa muito legal. 18 anos naquela condição. Aquela mulher,
com certeza ela particularmente achou que jamais ela poderia voltar a ser uma mulher ereta. Ela jamais imaginou que ela poderia amanhã fazer esse movimento, olhar para cima. Ela perdeu a esperança. São 18 anos. Mas ela era persistente em estar na casa do Senhor. O nosso amado que nos antecedeu, ele dizia sobre essa questão dos pequenos grupos, né, que é um momento de comunhão. E quando Elias dizia isso, eu estava pensando aqui exatamente sobre esta mulher. Ela não tinha um grupo pequeno para se reunir. Porque se ela tivesse, ela dizia, olha, eu não posso subir a escada, mas vai em casa, né? Vai em casa. Vamos se reunir lá em casa e a gente bate um papo lá, porque eu não vou conseguir subir. Mas ela não. Ela tem fé. Jesus a chama de filha de Abraão porque viu nela algo tremendo, que era a fé. Viu nela uma mulher que, apesar de 18 anos, a esperança ter ido embora, havia uma possibilidade dela recomeçar. E eu venho aqui nesta noite para dizer a você que ainda existe uma esperança para você. É tempo de você recomeçar. Talvez o inimigo, talvez aquele que nos afronta, disse para você que dentro das situações difíceis em que você tem passado, não dá para recomeçar. Mentira! Aquela mulher de 18 anos passava por aquela situação. 18 anos subiu uma escada. 18 anos com uma fé de Abraão no coração. Mas ela tinha certeza de uma coisa. Alguma coisa um dia vai mudar e eu vou recomeçar minha vida no nome do Senhor. Andar encurvado tem um significado de você olhar para as coisas terrenas. E hoje, a gente percebe que as pessoas têm dado muita importância, não é? Têm dado muito mais importância para as coisas terrenas do que as coisas do Pai. E usando ainda ontem a mesma mensagem que o rapaz usou, ele dizia, você estude, você se forme, você seja um bom profissional, é bom. Sabe? Vai para cima, faz igual o João. João hoje é doutor. O João é doutor. Não parece, mas é doutor. Né? Doutor João. Que bom. Mas o doutor João, ele não está preocupado só em ser doutor, está preocupado em servir a Deus. Ele está preocupado em poder ministrar a alguém que necessita. Ele está preocupado em também prestar o seu culto ao Senhor. Então, quando você fala em estar curvado, você está pensando nas coisas daqui, mas não de lá. E eu vou repetir uma frase que eu falei na mensagem do domingo passado. Irmão, você quer ser bem-sucedido na vida material? Ah, quem não quer? Conversa, né? Pergunta que é essa, né? Lógico que eu quero. Você quer mesmo ser? Quer. Cuide das coisas do Pai. Este é o meu segredo. Meu segredo é este. Qual que é teu segredo, pastor? Eu sempre procurei cuidar das coisas do Pai, com dificuldade, mas Deus foi me colocando num patamar que eu nunca imaginei. E eu olho para trás hoje, de vez em quando eu estou com a minha esposa, a gente começa a lembrar de algumas épocas, não é? Em que só Deus para ter misericórdia de nós, e aonde nós estamos hoje. O que o Senhor nos deu, a começar pelos meus filhos, a começar pelas minhas noras, pelo meu genro, pelas minhas netas. Gente, eu sou o pai mais feliz do mundo. Mas sabe meu segredo? Alguém um dia te encheu de grana? Alguém te deu alguma coisa? Pergunta para ela se meu pai e o pai dela tinha condição de dar alguma coisa para nós. Imagina. Mas o meu Deus cuidou de mim e dela. Por uma razão. Eu e ela, era muito parecido com essa mulher que 18 anos sofria. Nós nunca deixamos de estar na casa do Senhor.
Nós tínhamos fé que um dia Deus ia dar uma virada na vida da gente, que a gente ia chegar no lugar, porque você tinha 3 filhos, eu precisava criar os meus filhos, eu precisava ensinar o caminho para os meus filhos, irmãos, e nós o fizemos, e nós glorificamos a Deus hoje, porque meus filhos hoje louvam a Deus. Eu hoje de manhã fiquei que nem um bobo, e você sabe o que eu falo mesmo, né? Por quê? Porque hoje não teve escola dominical e eu fui assistir o culto do Benhor. Gente, está lá o Benhor. Se você quiser ver, está lá no culto de hoje, entra lá, depois você vê. Está lá o Benhor, e eu até brinquei com a Mariana, que ele estava... O Benhor entre as mulheres. Tinha 4 meninas cantando, só ele de homem, no meio assim, e ele ministrando louvor, eu fiquei olhando aquilo, e eu ainda, né, aquele pai babão, falei, Elaine, Benhor canta melhor que todo mundo lá. Ela olhou para mim assim e falou, mas por que você está falando isso? Porque eu acho que ele canta melhor que todo mundo. Você está falando que você é pai dele. Você vai falar que ele canta mal? Né? Não é aquela coisa de pai. Mas que orgulho, que alegria. Ver meu filho liderando um louvor numa igreja a 7.000 quilômetros daqui, com alegria, cantando em inglês, cantando em português, e se alegrando, ministrando louvor. Gente, sabe por que isso aconteceu? Porque eu me preocupei um dia em cuidar das coisas do Pai. Você quer chegar em algum lugar? Estuda, trabalhe, é bom demais. Mas se preocupe, se envolva com as coisas do Pai. Existem muitos ministérios na igreja. Se você ficar em casa só vendo série, vendo televisão, vendo não sei o quê, indo para os colegas para aqui e para lá, e pode ter certeza, você pode chegar a algum lugar, mas vai ser uma dificuldade, porque você não está cuidando das coisas do Pai. Mas voltamos aqui à mensagem. É interesse de Satanás, para ele é interessante que existe uma constante de pessoas encurvadas, com pensamentos não para o alto, mas aqui embaixo. Esse é um ponto. Segundo ponto, essa mulher não podia absolutamente olhar para cima. Agora, quantas pessoas hoje, como aquela mulher, e eu disse que ela é uma simbologia da humanidade atual, e quantos hoje não estão encurvados pelo alcoolismo? Quantos hoje não estão encurvados hoje porque não conseguem se livrar de uma droga que está acabando com a juventude do mundo? Quantos hoje não estão encurvados pela devassidão do adultério, da imoralidade que tem tomado conta do mundo de uma forma tão terrível? Eu não sei se eu disse aqui, e se disse vou repetir, eu sou uma pessoa que eu procuro estar sempre vendo as redes sociais, as notícias. Uma coisa que tem me chamado a atenção, assim, de uma forma muito chata, é que eu tenho visto cantores, atores antigos, não é esses atores, cantores novos, antigos, que todo mundo já esqueceu, que a pessoa já não escuta mais, porque passou o tempo do cara, passou o tempo da atriz, e agora elas estão vindo às redes sociais contar suas proezas. Como é que elas fazem sexo? Com quantas pessoas elas andaram? Com quantos eles, e usa aquele termo bem chulo, quantas eu peguei? Mulheres de 60 anos, mulher de 70 anos, vêm às redes sociais para contar as suas proezas mundanas, para poder ver se aparece nas redes sociais, para ver se alguém convida para cantar, para ver se alguém convida para fazer uma novela. Está assim hoje. O que é isso, igreja? A imoralidade que tem tomado. Elas estão curvadas para o mundo de pecado, estão curvadas para esse mundo de horror. Quantos estão curvados pelos seus interesses próprios, pela idolatria, pelo fanatismo religioso que tem tomado até o Brasil? Quantos? O que é isto? Pessoas que deixaram de olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Pessoas que não olham mais para o Senhor Jesus. Pessoas que acham que elas resolvem as situações contrárias da vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Aquela mulher fazia 18 anos, mas ela era perseverante numa coisa: eu preciso ir para o templo. Andar curvada é olhar para as coisas terrenas,
os desejos terrenos, né? É você dar mais importância para as coisas desta vida do que você dar importâncias para as coisas de cima. Não é? Aquela passagem que Jesus está subindo. Interessante que os discípulos estão olhando Jesus subindo e aparece lá um anjo e fala, olha, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então vocês fiquem esperando, porque ele vai voltar. Ele está subindo, mas ele vai voltar. Então, a minha oração e a sua oração tem que ser, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Muito bem, eu disse que se você entrou aqui hoje preocupado que você está encurvado por alguma situação, eu disse no primeiro momento que ainda existe uma oportunidade de você recomeçar. Primeira coisa, para você recomeçar, não deixe morrer a esperança. Quando você deixa a esperança morrer, você morreu. Quando a esperança acaba, é porque você morreu. Ou alguém morreu. Mas você não pode perder a esperança. Como eu disse, a mulher, apesar de sofrer essa enfermidade, ela vivia subindo à sinagoga para o quê? Para escutar a palavra de Deus. Porque Jesus diz que ela é filha de Abraão. Tá? Filha de Abraão. Então veja só, 18 anos. Ainda há tempo de você recomeçar. Jesus, Ele está aqui pelo seu Espírito Santo. Ele está aqui. E aonde Ele está, há esperança para recomeçar. Você não o vê, você não o enxerga. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, que quem cresce nele, o Pai estaria nele. E o Pai está em mim, o Pai está em você pelo Espírito Santo de Deus. Então, se Ele está aqui, há uma possibilidade também de você recomeçar. Agora precisa você ser persistente. Não entregue os pontos. Não perca a oportunidade. Não diga que você não tem mais jeito. Irmão, você tem jeito. Você está aqui, você está respirando. Você passou 2 anos de pandemia. Morreu o vizinho, parente, amigo. Mas você está aqui. Então glorifique a Deus. Diga, opa, para mim ainda é esperança. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Glória a Deus por isso. E se você está vivo, tem esperança para você. Ainda é tempo do seu recomeço. Agora, não permita que a esperança morra. Não, de forma nenhuma. De jeito nenhum. A mãe de Samuel, antes de tê-lo, ela vai orar no templo. E ela balbucia palavras porque não existia mais palavras. E quando ela é interrogada pelo sacerdote, ela só diz uma coisa, sou uma mulher de coração amargurado. Amargurado. Só isso. Por quê? Porque eu queria ter filho e não tenho. Então o sacerdote dá uma palavra profética para a vida dela. E poucos dias depois, aquela mulher estava grávida, esperando um dos maiores profetas que Israel teve, que foi Samuel. Ela recebe a palavra e segura. Que o Senhor faça cumprir o desejo do seu coração. Nessa noite eu venho com uma palavra de esperança. Que Deus possa cumprir o desejo do seu coração, mas você precisa reviver a sua esperança e dizer, Senhor, o Senhor é minha esperança, o Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o leão da tribo de Judá, eu não posso perder, o Senhor é o Deus que um dia amou esta humanidade e deu a minha esperança, então em nome de Jesus não perca a esperança. Aleluia. Ainda é tempo de recomeçar. Então, quando você não perde a esperança, você exercita a sua fé. Ou seja, nunca perca a sua fé. Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida por Satanás durante 18 anos. Jesus falando para aquele doido, lá, chefe da sinagoga. Não deveria ser liberta, mesmo que seja sábado? Olha só. O chefe da sinagoga, ele está indignado.
Mas aqui, ele é uma representação do nosso inimigo. Ô pastor, eu vou te mostrar aqui. Ele era um religioso. Ele dá bronca, porque como é que Jesus... você tem 6 dias para fazer, você vem aqui hoje, fazer isso no sábado. O que é isto? O inimigo de nossas vidas, ele não quer que o dia de hoje seja o dia do seu recomeço. Ele não quer que o dia de hoje seja o dia da sua esperança. Ele quer sempre adiar. Podia ter vindo na segunda, né? O senhor podia de novo falar para ela voltar a ficar curvada, porque hoje é sábado, e o senhor podia vir na segunda-feira. Vem na segunda-feira, vem na terça, mas logo hoje. É isto que o inimigo quer. Ele não quer que você recomece. Ele quer que você continue nessa... Foi o que o cara falou aqui, ó. Indignado de ver que Jesus curava no sábado. Disse a multidão, hein? Disse a multidão. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vim depois desses dias para ser de curado e não no sábado. Que coisa absurda. Esse é o absurdo do nosso inimigo. Ele não quer que nós, de forma nenhuma, sejamos transformados hoje. Ele quer adiar, ele quer postergar. Não, mas Deus está falando hoje, o dia é hoje, não é amanhã não. Quando Neemias reconstruiu os muros, e ele recebe a visita de 2 pessoas indesejáveis, não é? E os caras diziam assim para ele: ô, senhor Neemias, dá para você descer daí? Precisava trocar uma ideia com você. Não posso descer, não, estou fazendo uma grande obra. Não, mas depois você... Não, eu não vou descer não. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Esta é a arma do inimigo. É fazer com que você esteja postergando. Não, hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. 1 hora daqui para frente não me pertence. Só Deus sabe o que vai acontecer daqui 1 hora. Só Deus sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. O dia de recomeçar é hoje. Então, primeira coisa, não perca a sua fé. Ela demonstra, nesses 18 anos que ela caminha para a sinagoga, que ela tinha fé. Que ela nunca perdeu a sua fé. Nunca deixou de acreditar que Deus, a qualquer momento, poderia vir para trocar e mudar a sua sorte. Lembram da passagem do tanque de Betesda? Que existia lá uma conversa de que vinha um anjo de vez em quando, mexia na água e quem pulasse na água ficava curado? Era. E tinha alguém lá. Mas ele era coxo, ele não tinha como se movimentar no movimento das águas. Imagina, 38 anos, não é isso? 38 anos o cara estava lá, 38 anos. Mas ninguém, e aí, então, não tem ninguém que me leva lá. Veja só. E agora? Não tem ninguém. Mas Jesus estava lá. Jesus está aqui pelo seu Espírito Santo. Você precisa só crer nisso, gente. Nós estamos deixando de acreditar que o Espírito Santo mora no nosso meio. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. O Senhor está aqui, você pode glorificar a Deus porque Ele está aqui. Glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Diga, Senhor, eu creio piamente que o Senhor está aqui. E se o Senhor está aqui, milagre vai acontecer, cura vai acontecer. Algo extraordinário vai acontecer, porque o Senhor se faz presente. Veja só, mesmo diante de um problema que a atormentava, aquela mulher alimentava a sua fé. E hoje, qual é o conselho de Deus para mim e para você? Alimente a sua fé. Ele nunca vai te desapontar. Ele nunca vai te decepcionar. Não, isso jamais. Isto jamais. Quando os discípulos estavam no barco e o barco estava indo a pique, eles estão preocupados porque o vento, a tempestade, e Jesus dormindo lá no fundo do barco. Não te dá que morramos, Senhor? O Senhor não está preocupado com a gente? Né? Nós temos um negócio que está, e o Senhor está dormindo. Jesus não os desapontou.
Não. Jesus também não os desapontou quando ele chega e ele joga uma rede para cá, para lá e não tem peixe. Daqui a pouco chega Jesus, não estão nem entendendo que é Jesus. Ó, joga ali, pum, não conseguiu nem puxar as redes. Jesus não vai te desapontar. Jesus, a minha filha está morrendo, Senhor. O Senhor não pode ir na minha casa. Vou lá, o que está morrendo? Uma doença. Puxa vida. Aí Jesus está indo. Jesus para. Alguém me tocou. E aquela coisa, quem tocou, quem não tocou? Ô Jesus, está todo mundo tocando. Não, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Aí alguém chega no ouvido de Jairo, Jairão, ó, para, tá? Esquece porque sua filha morreu. Está entendendo? Jesus desapontou Jairo? Não. Nessa noite, eu venho para reafirmar que se você está aqui é porque Jesus não vai te desapontar. Não. Você não. Ele está aqui para dizer a você, pode ficar tranquilo. Jesus disse para os seus discípulos que estariam com ele até o final dos tempos. Eu estarei convosco. Fique em paz. Jesus está aqui, crê nisso no nome de Jesus. Não há como recomeçar a vida sem alimentar o que é a fé neste Jesus maravilhoso. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Então veja só, primeira coisa como nós falamos, esperança. Mantenha a sua fé. E que mais? Ainda é esperança, receba e celebre o seu milagre. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começar a louvar a Deus. É uma coisa interessante que esta é uma das únicas passagens em que Jesus toca em alguém. É uma das únicas passagens que Jesus tocou. Jesus tocou nela. Mas olha só o que ele diz. Ele toca nela, né? Primeiro ele fala, você está curada da sua doença. E a toca. Quando Jesus diz, você está curada e a toca, ela creu piamente naquilo que Jesus falava. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não tenha entendimento. Quando Jesus entra no templo, não pense os senhores, que ele era um popstar. Não pense os senhores que quando ele chegou, todo mundo falou, opa, chegou. Não, ele era um homem como qualquer um outro. Ele chega ali, ele participa das atividades como qualquer judeu. Não era aquele cara que chegou e alguém falou, agora hoje vai ter milagre aqui. Não, Jesus, né? Primeiro que ele não era aquele bonitão que nós conhecemos aí, tá? Altão, cabelão, do olho azul. Não, se fosse ia parar tudo, né? Jesus chega lá, bonitão que nem essas imagens que existem hoje, Jesus aí, parava o trânsito, irmão. Um homem grandão, cabeludão, de olho azul. Eu não sei onde que arrumaram o olho azul em judeu, né? Judeu não tem olho azul, se ele fosse europeu, podia ser que ele tivesse o olho azul. Mas não tinha olho azul. Então ele não chama a atenção. Jesus não chama a atenção. Muito pelo contrário. Houve curas que ele fez, que ele falou assim, ó, você fica quietinho, não fala para ninguém. Não vai assim? Não fica, não vai. Não. Ele não queria os holofotes para ele. Agora, pera um pouquinho, essa mulher, presta atenção nisso, é nisso que você precisa crer, irmão. Essa mulher também, ela recebe uma palavra de alguém que ela nunca tinha visto, com certeza. Ou quem sabe viu algumas vezes no templo, viu nada. Por que ela não viu? Porque ela andava assim. Quem anda assim vê alguma coisa? Ué? Vê o chão, ué. Você vê quem? Você não vê nada, você não consegue fazer isso. Ela nunca tinha visto Jesus, mas ela escutou alguém dizer, ô mulher, ó, você está curada da sua doença, e ele toca nela. O toque de Jesus naquele momento é o toque da cura. Como ela não enxergava, porque presta atenção, todas as curas de Jesus, na sua maioria, com exceção dos cegos, lógico, né? Com exceção dos cegos. Jesus falava e o cara estava olhando para ele. Não é assim? Mas essa mulher não olhava para ninguém, ela olhava para o chão. Então Jesus
toca nela, para ela saber que tinha ali um ser humano que deu a ela uma palavra de esperança. E o mais interessante disso tudo é que ela é curada imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isso, igreja? Ela recebeu a palavra e ela recebeu a palavra profética de cura. Hoje eu venho com uma palavra profética de cura para você recomeçar a sua vida, para você recomeçar a sua vida ministerial, a sua vida dentro da chamada que Deus tem para você. Você que está distante, você que deixou Jesus talvez por uma razão ou por outra, ou quem sabe você é filho, filha, você ouviu falar, mas de verdade você, amanhã não nos pertence. Não. Quando Jesus disse para o moço, então você é gente boa, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, e coisa e tal e coisa, o garoto virou as costas e ficou triste e foi embora. Alguns dizem isso, é lógico que isso, alguns dizem, não quer dizer que é verdade, que naquela passagem que não é parábola, do rico e do Lázaro, dizem alguns teólogos que aquele é o garoto lá que apareceu para Jesus um dia, que queria, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu sou gente boa, dou dízimo, dou oferta, eu dou uma esmola. Tudo bem, então você larga tudo aí e me segue. Opa, não dá não. Ele vira as costas. Alguns teólogos dizem que aquela passagem do rico e do Lázaro era ele. Nós não podemos afirmar isso, que não é bíblico. Mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Eu preciso crer. Crer no quê? Nesse Cristo que dá a nós a oportunidade de um recomeço. Nós precisamos crer nesse Cristo que dá a oportunidade de nós receber e celebrar o nosso milagre. Hoje eu celebro o meu milagre, o milagre de estar casado 41 anos. Eu celebro o milagre de ter 3 filhos abençoados com saúde. Eu celebro as minhas netas com saúde. Eu celebro a igreja que o Senhor Jesus me deu para cuidar. Eu celebro por uma razão simples, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nesta noite, você precisa entender quem você crê. Capítulo 3 de Hebreus, o escritor diz assim: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Não. Receba e celebre o seu milagre, entregando sua vida para Jesus. Aquela mulher, ela teve uma única oportunidade de recomeçar a vida. E ela não desperdiçou, de jeito nenhum. Depois daquele dia, Jesus não voltou mais para a sinagoga. Presta atenção nisso. Não existe mais passagens bíblicas que confirmam que Jesus voltou para a sinagoga. Já imaginou? Mas ela estava lá, 18 anos, ela não perdeu um culto. Estou aqui. Opa, mas eu sou curvado, não importa. Tem uma escada lá, não tem problema, eu vou subir a escada. Ô irmão, o que isso te ensina, hein? Para de ser folgado, irmão. Vem para a igreja. Vem participar dos ministérios da igreja. Eu adoro a Deus na minha casa. Está errado. Nós somos uma comunidade. O quão bom e consolável que os irmãos vivam em união. Tá? Você pode assistir sua série, pode assistir seu filminho, pode assistir o seu joguinho. Não estou dizendo que isso é pecado, não. Mas, tenha tempo para o ministério da igreja. Tenha tempo para você se dedicar ao ministério da igreja. Por isso que se você hoje, entender essa palavra, você talvez não tenha entendimento que o Senhor não vai te dar uma nova oportunidade. O texto, os evangelhos diz com clareza que Jesus não voltou mais para o templo. Aquela mulher teve porque ela estava lá. Ela estava lá. Um novo dia raiou na vida daquela mulher e ela pôde olhar para cima e reconhecer a oportunidade que Deus lhe deu para recomeçar. Então, ainda há tempo de você recomeçar. Não deixe morrer a esperança. Não perca a sua fé. Receba, celebre o milagre de Deus na sua vida.
No nome de Jesus. Ainda é tempo de recomeçar. E o tempo é hoje. Não é daqui a pouco. Não perca a oportunidade de recomeçar a vida entregando-se para Jesus, colocando nele toda a sua esperança e a sua expectativa, alimentando cada dia mais a sua fé nele, recebendo e celebrando, dia após dia, os milagres que ele tem para a tua vida. E quando a gente fala em milagre, a gente pensa algumas coisas assim diretas. Milagre é porque eu estava morrendo, eu fui lá e Jesus me curou. É um milagre. Eu estava numa situação muito difícil e ninguém aí consegui resolver. É milagre. Milagre sim, tudo isso é milagre. Mas esses são os milagres extraordinários. Mas o melhor milagre é o milagre do dia a dia. É o milagre de você chegar na sua casa e você dizer assim para sua esposa: filha, olha, eu fui promovido na empresa. É mesmo? Fui. Olha, eu ganhava tanto, agora estou ganhando tanto. Poxa, que legal. Filha, olha, o comércio, ele melhorou. Olha, eu estava vendendo tanto por mês, agora estou vendendo mais. Puxa, que milagre. Olha, filha, eu vim te trazer uma notícia. Qual que é a notícia? Olha, eu estou expandindo os meus negócios. Sabe? E essas coisas não acontecem todo dia. Elas vão pouco a pouco. Olha, eu consegui me formar. Hoje eu sou um profissional na área tal. Puxa, isso é milagre, irmão. Para o dia de hoje. Agora, coisa boa é quando você vivencia milagre todos os dias. E o maior de todos os milagres é a salvação de alma. Mas o maior de todos os milagres para os salvos é você abrir os seus olhos e ver o sol todos os dias raiando este planeta maravilhoso que Deus nos deu. Agora, para isto, viva o seu milagre e celebre. Celebrar é você glorificar. Baixa a cabeça, eu quero orar com você agora, no nome de Jesus.